Uma boa noite a você que nos assiste pela internet. Esse é o momento de você louvar o nome de Deus. E nós vamos cantar, vamos louvar com a música Entrega. Faça da sua casa uma igreja, um momento de adoração, e faça desse momento um momento de louvor. Louve conosco. Preciso a ti me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Adora a Deus. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Teus olhos, nosso querido Deus, nós estamos aqui nessa noite para conversar um pouquinho contigo, para ouvir a tua voz. Portanto, Pai querido, fale ao nosso coração, que a gente consiga ter um encontro contigo para que a nossa semana comece bem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite, meus queridos amigos. Nós estamos juntos aqui
da casa de Deus para a sua casa, esperando que você esteja bem acima de todas as coisas, tá? Se cuide, cuide da sua família, cuide daqueles a quem você ama. Nós vamos continuar um pouquinho das nossas considerações sobre o papel do remanescente, sobre aquilo que nós vamos ter como missão e como objetivo aqui nessa terra, nos últimos dias que Deus tem reservado para a nossa história. Então, fica ligado com a gente, pega a sua Bíblia e abra em Apocalipse capítulo 12, ou Apocalipse capítulo 10, desculpa. Apocalipse capítulo 10, nós temos uma história que vai ser o nosso pano de fundo para as discussões de hoje. Enquanto você abre a sua Bíblia, você acompanha comigo aí na tela o resumo daquilo que nós estudamos na semana passada, tá? Então, ali tem eu tenho um resumão sobre a identidade do remanescente e o que ele teria de características especiais. Não está passando. Agora passou. Então acompanhe aí comigo na tela, tá? Esse resumão. E o último ponto ali do que a gente está vendo como identidade, tá? Então você vê que o remanescente ele tem um papel importante no fim da história, ele é um proclamador das profecias de Daniel, ele possuirá com o dom de profecia, despertará a atenção do mundo e terá uma mensagem relevante para este tempo. É nesse ponto que nós vamos nos ater hoje, tá? Então, como eu disse, pega a sua Bíblia, abre ela comigo em Apocalipse capítulo 10, verso 11. Então, depois de todas as coisas que acontecem ali no capítulo 10, a João é dada uma nova ordem, você vê uma expansão da função e da missão dele, que obviamente vai ser estendida a nós hoje, tá? Então ele diz assim, o anjo diz para ele, né? É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O ponto principal para a gente é esse que está ali em amarelo no texto, tá? É necessário que ainda profetizes. Então, se há necessidade, é necessário, se é importante que João ainda continue falando, que ele ainda continue proclamando, é porque existem algumas coisas que não estão reveladas ainda. Ou nós podemos dizer que todas as verdades que Deus precisa que estejam claras no tempo do fim, ainda não estavam. Então, ele tem alguma coisa a dizer antes de voltar. E ele, então, dá essa missão para João, que não desista, que não se desanime, que não fique frustrado ou angustiado, apesar das dificuldades que ele tinha vivido. Então, só para você lembrar do que aconteceu, vamos voltar para os versos iniciais ali, tá? Verso 1 e verso 2. Apocalipse capítulo 10, verso 1 e verso 2, o texto diz o seguinte: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Então o capítulo começa assim. Essa visão é uma visão muito conhecida por alguns de nós, outros não têm tantas familiaridades com ela, mas a gente vai tentar trabalhar um pouquinho nesses minutos, tá? Então João está ali parado, ele vê um anjo diante dele e esse anjo agora tem um livrinho aberto na mão. Eu vou resumir um pouco a história para você, para a gente ganhar tempo. João recebe a ordem de pegar aquele livrinho das mãos do anjo e comer. E diz o texto então que no momento em que João comesse, aquele livro ia ser doce ao seu paladar, mas quando caísse no estômago dele seria amargo. E depois dessa experiência de comer o livro, de sentir o doce na boca e o peso no estômago, essa experiência angustiante, essa experiência dolorida, vai ser sucedida pela ordem. É necessário que ainda você profetize. Tá? Então, a despeito dessa experiência amarga que ele passou quando ele comeu o livro,
o anjo diz, olha, não desista, você ainda tem coisas para falar. Bom, o livro não diz para a gente, o Apocalipse não diz para a gente no primeiro momento que livrinho é este. Então existem algumas discussões para nós sabermos a origem ou o conteúdo desse livrinho, né? Uma das coisas que nós devemos deixar aí claras nesse momento é a Bíblia nunca usa a expressão livrinho para se referir a ela mesma. Eu estou te dizendo isso porque existem algumas teorias de que esse livrinho que João estava carregando em suas mãos, ou que o anjo estava carregando em suas mãos e dá para João, é a Bíblia. Então, lembre-se, a Bíblia nunca vai se referir a ela mesma como livrinho, tá? Então, você já descarta automaticamente a possibilidade desse livrinho das mãos de João aqui, ou das mãos do anjo, ser a Bíblia, tá? A Bíblia é sempre chamada de livro, rolo, escrituras, lei e alguns outros nomes, mas na Bíblia ela nunca é chamada de livrinho, tá? Então, logicamente, este livrinho deve ser outra coisa, tá? Então fica aí a pergunta: que livrinho é esse? Que livrinho é esse? Bom, existem algumas pistas para nós definirmos ou para nós descobrirmos que livrinho é esse. As pistas, elas estão ali, mas elas precisam ser lidas à luz de um outro livro, que é um livro irmão do Apocalipse, que é o livro de Daniel. Então, fica com o dedo aí, tá, no livro de Apocalipse, para você não perder o capítulo 10, mas abra comigo lá em Daniel capítulo 12. Tá? Daniel capítulo 12. Lá o texto diz o seguinte, olha, 12 verso 4. É o final do livro de Daniel, tá? E o anjo diz para ele o seguinte: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então veja que lá no livro de Daniel, logo em seguida ao término das visões dele, ou depois que ele recebe a maior parte das suas visões, o anjo diz para ele, depois de ele ter reclamado por anjo que não havia entendido o que tinha sido falado para ele, algumas coisas ele não conseguiu entender, decifrar o que tinha recebido. Então o anjo diz para ele assim: Daniel, fica tranquilo, porque muito do que você recebeu de visão não é para o teu tempo, é para o tempo do fim. Então assim, ó, encerra a tua edição, tá? Não tem conteúdo a partir daqui, fique tranquilo, sela este livro, e ele vai ficar fechado até o tempo do fim. Quando chegar o tempo do fim, muitos vão começar a estudar ele, vão esquadrinhar ele, e o saber sobre ele se multiplicará. Então, em algumas traduções vai estar escrito assim, né? A ciência se multiplicará. Quando a gente fala em ciência se multiplicar, não é o conteúdo científico, o conhecimento científico, o avanço tecnológico, não é disso que o livro está falando, de jeito nenhum é disso que o livro está falando, tá? Então, a promessa para o anjo é que quando chegasse o devido tempo, ou seja, o tempo do fim, a ciência, lembra que ciência ali é conhecimento, tá? O conhecimento sobre o livro de Daniel aumentaria. É isso que o anjo está dizendo para ele. Lembra que a dúvida dele é, tá, o que vai acontecer com as partes que eu não entendi? O anjo vai responder, quando chegar o tempo correto, as pessoas vão entender. As atenções deles se voltarão para o que você escreveu e elas vão entender o que está escrito lá. Então fica tranquilo, só fecha o livro e deixa ele quieto até o tempo do fim, certo? É isso. Então, lembre-se, o anjo promete para Daniel que quando chegasse o tempo, o livro seria aberto, ou seja, seria conhecido, estudado e entendido. Tá? Volta para Apocalipse capítulo 10. Versos 5 e versos 6. Tá? Apocalipse capítulo 10, versos 5 e versos 6, diz o seguinte, ó. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Então, ali também existe uma promessa. Tá? No capítulo 10 também existe a promessa, e a promessa é a seguinte, olha, já não haverá demora, o anjo está levantando as mãos e jurando isso, não haverá demora mais.
E aí você pode estar se perguntando aí, tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, a gente tem que prestar atenção nesta fala, nessa promessa, porque a tradução ali não é das mais precisas, a tradução precisa de um pouquinho de explicação. No texto grego, o final está assim, ó. Chronos uketi estai. É isso. Chronos uketi estai. Essa é a expressão que o anjo usa ali. Bom, essa expressão deve ser melhor traduzida deste jeito aqui, ó. Chronos significa tempo. Uketi é uma expressão de não enfático, não mais, nunca mais, de jeito nenhum, não vai acontecer. Tá? E o verbo estai é o verbo ser, estar, tá? No futuro. Então, a tradução literal da promessa do anjo é essa: tempo não mais será. Essa é a tradução literal. Óbvio que se nós formos organizar as palavras ali para que elas fiquem numa ordem mais confortável para a nossa gramática, você vai colocar assim: já não existirá tempo, ou o tempo já não é. O tempo já não existe. Tá? O tempo não haverá. Ou não haverá mais tempo. É assim que algumas traduções, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém trazem para nós. Tá? Então a Bíblia de Jerusalém vai traduzir a promessa do anjo assim: já não há mais tempo. Em outras palavras, o tempo acabou. É isso que o anjo está dizendo. Guarda essa informação que a gente vai voltar nela daqui a pouquinho. Tá? Agora eu quero mostrar para você na tela, então, como vai ser difícil de você abrir a sua Bíblia nos dois livros ao mesmo tempo, acompanha na tela comigo que eu vou colocar alguns paralelos para você entre Daniel e Apocalipse. E aí você vai entender onde nós estamos querendo chegar. Tá? Então, Apocalipse capítulo 10, versos 5 e 6, a primeira parte diz assim, ó: então viu o anjo que estava em pé sobre o mar e sobre a terra e levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Daniel 12, verso 7 diz assim: ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Então, se você reparar, os dois textos têm muito em comum. Tá? Eles tratam uma cena muito, mas muito parecida. Não existem as mesmas palavras e não são exatamente as mesmas palavras por uma razão muito simples. O Antigo Testamento ali, no texto de Daniel, está escrito em hebraico e o Apocalipse no Novo Testamento está escrito em grego. Portanto, não há como a gente querer uma equivalência perfeita nas palavras, tá? Porque são idiomas diferentes, certo? Mas dá para você ver que existe um paralelo de cena. A cena é muito parecida. Existem dois seres, tá, celestiais que estão sobre o mar ou sobre o rio, sobre as águas, como você queira, e os dois estão levantando a mão ao céu e jurando por aquele que vive eternamente, ou jurando por Deus, certo? No livro do Apocalipse, você tem o anjo levantando a mão direita e no livro de Daniel você tem o anjo levantando a mão esquerda e a direita. E aí vem a pergunta, por que lá no Apocalipse um está levantando uma mão e em Daniel o anjo está levantando duas mãos? Simples, porque no Apocalipse com a outra mão o anjo está segurando o livro, certo? Então ele vai levantar uma mão só. Mas acredito que você já tenha conseguido perceber que existem alguns paralelos ali que devem ser levados em consideração. Então o primeiro paralelo é a localização, os seres celestiais estão sobre as águas. O segundo paralelo é os dois anjos estão com a mão para o céu. E o terceiro paralelo, os dois anjos se referem, os dois seres celestiais se referem a tempo. Tá? Então, lá no livro de Daniel, o anjo diz para ele, o ser celestial diz para Daniel o seguinte, que o livro seria aberto, que as pessoas voltariam para ele, ou se voltariam para ele depois que passasse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Certo? Então, depois que se passasse um tempo, tempos e metade de um tempo, o livro seria trazido à tona de novo, as pessoas começariam a entendê-lo, estudá-lo e o saber sobre ele se multiplicaria. E o que o anjo está dizendo para a gente em Apocalipse capítulo 10 é que não tem mais tempo. O tempo acabou. Em outras palavras, o tempo predito por Daniel havia chegado ao seu cumprimento. E agora
era o momento de entender o livro de Daniel. Então, resumindo, ali no livro do Apocalipse a gente vê que as profecias de tempo de Daniel cumpriram o seu curso. E isso é extremamente significativo porque é um prenúncio do tempo do fim, ou do início do tempo do fim. Olha só o que a senhora White diz a respeito deste texto, a respeito de Apocalipse 10 e da promessa do anjo ali. Ela diz o seguinte, olha, desta vez, o que o anjo declara com um juramento solene não é o fim da história do mundo e nem de um tempo probatório, mas do tempo profético que deve preceder o advento de nosso Senhor. Ou seja, o povo não terá outra mensagem sobre tempo definido. Preste bem atenção nessa parte, tá? Preste bem atenção nessa parte. O povo de Deus não terá outra mensagem sobre tempo definido. Após este período de tempo alcançado de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definitivo do tempo profético. O maior período de tempo reconhecido chega ao outono de 1844. Isso está no 7º volume do Comentário Bíblico Adventista, versão em inglês, tá? Página 971. Em outras palavras, o que a senhora White diz para a gente aqui é, depois da abertura do livrinho de Daniel, ou do livrinho ali em Apocalipse capítulo 10, depois de o anjo jurar solenemente, não há mais tempo, o tempo acabou, não é que o tempo da história terrestre acabou, é que as profecias de tempo definido não existem mais a partir dali. Isso já é um indicativo para nós tomarmos muito cuidado quando fazemos profecias de tempo que vão depois de 1844, ou profecias de tempo exato que se relacionam ao futuro depois de 1844. Porque a senhora White diz que aquela mensagem do anjo é: não existe profecia de tempo depois de 1844. Não existe. Tá? Isso é importante para a gente porque vai nos prevenir quanto a marcações de datas que vão além da data de 1844. Bom, obviamente Daniel não ficou sem entender tudo o que lhe foi revelado, né? Então, algumas coisas ele entendeu, outras coisas ele não entendeu. Existem duas partes muito significativas da profecia de Daniel que ele não entendeu. Basicamente, o que ficou muito difícil para ele entender foram duas profecias relacionadas a tempo, duas profecias de datas ou de tempo. A primeira delas são os 1260 dias, lá de Daniel 7:25, e a segunda, as 2300 tardes e manhãs, de Daniel 8:14. Nesses dois textos você vai ver Daniel comentando com o anjo que lhe deu a revelação que ele não havia entendido o que tinha sido passado para ele. E nos dois momentos o anjo vai dizer para ele: olha, Daniel, isso aqui é para o tempo do fim. Lá em Daniel 8:14, depois de Daniel receber as visões das 2300 tardes e manhãs, o anjo vai falar para ele assim, que aquela visão se referia a dias ainda muito distantes. Então, nesses dois aspectos, o anjo vai dizer para Daniel: Daniel, fica tranquilo porque não é para o teu tempo. Certo? Então, essas duas partes especialmente estão fechadas para os dias de Daniel. Elas seriam abertas quando chegasse o tempo oportuno, quando chegasse o tempo do fim. E há um detalhe interessante aqui, quando nós vamos para o capítulo 10, você verá algumas informações. Antes de nós irmos para lá, eu quero que você preste atenção na divisão de partes ali da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25. Lembra que a profecia de Daniel 7:25 diz assim, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, mudará os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Lembra disso? Então, a profecia é dividida em 4 partes ali, né? Daniel 7:25, dividido em 4 partes. As 4 partes estão aí na tela para você. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, mudará os tempos e a lei, e os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é interessante aqui é que cada uma dessas partes forma um pedacinho de Apocalipse 11 até 14. Tá? Então, aquele bloco do capítulo 11 ao capítulo 14 do livro de Apocalipse se responsabilizará por explicar estas partes. Vamos dar uma olhadinha lá? Olha só, primeira parte ali, proferirá palavras contra o Altíssimo. Aparece em Apocalipse 13, verso 5, como
foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias por 42 meses. A segunda parte, magoarás os santos do Altíssimo, aparece em Apocalipse capítulo 13, verso 7, nas palavras: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Parte 3, mudará os tempos e a lei. Ela tem uma resposta em Apocalipse 12, 17, 14, 7 e 14, 12, em que Deus prediz a restauração dos mandamentos, incluído aquele relacionado ao tempo, o sábado. E depois que o livrinho é aberto, tá? Depois que o livrinho é aberto nas mãos do anjo ali em Apocalipse capítulo 10, a profecia dos 1260 dias ela se torna o tema central de discussão em Apocalipse. Então olha só que interessante ali, Apocalipse capítulo 11, verso 2, fala sobre um momento em que o santuário seria medido, tá? E ele seria entregue aos gentios e estes pisariam ele aos pés por 42 meses. Apocalipse capítulo 11, verso 3, disse que as duas testemunhas vestidas de pano de saco profetizariam por 1260 dias. Apocalipse capítulo 12, verso 6, a mulher fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar para que ela fosse sustentada durante 1260 dias. Apocalipse capítulo 12, verso 14, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que ela voasse até o deserto, até o seu lugar, ali onde ela foi sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse capítulo 13, verso 5 diz que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e ela receberia autoridade para agir por 42 meses. Então perceba que a primeira menção é 42 meses, a última menção é 42 meses e no meio disso você tem os 1260 dias. Obviamente que tudo isso representa o mesmo período de tempo, tá? Então veja que a discussão se torna central neste tema. E algo que deve ser levado em consideração é, a partir do capítulo 10, ou melhor, antes do capítulo 10, não havia nenhuma menção destas profecias no livro do Apocalipse. Essas profecias entram em cena somente depois do capítulo 10. Tá? A partir do momento que o livrinho é aberto, as profecias de Daniel que estavam fechadas, elas começam a ser abertas e explicadas. Certo? Bom, a segunda parte, Daniel 8,14, diz lá, né? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. No capítulo 11, você vai ver que, nos dois primeiros versos, que é uma ideia ali de que aconteceria um julgamento em que o santuário e o altar seriam medidos. A palavra medido ali também pode ser traduzida por julgado no grego. E os dois textos estão relacionados com o dia da expiação, por várias razões, tá? Então, só para você ter uma ideia, o que recebia expiação no dia do juízo, lá em Levítico capítulo 16? O sacerdote, o santuário, o altar e a congregação. Estes 4 elementos recebiam julgamento ou eram expiados no dia da expiação. Em qualquer paralelo disso com o Novo Testamento, obviamente a figura do sacerdote vai ser omitida, porque o sacerdote é Jesus Cristo. Então você não vai expiar Jesus Cristo, porque ele não precisa de expiação. Tirando a figura do sacerdote, você verá ali que os 3 itens restantes são mencionados no capítulo 11 de Apocalipse, inclusive na ordem, na mesma ordem. E, por fim, o capítulo 11 diz para a gente que o santuário foi aberto, o santuário celestial, e ali, então, foi vista a Arca da Aliança, algo que só era visto no dia da expiação, certo? Então, no momento em que saímos da experiência amarga e doce do livrinho, revela-se no livro do Apocalipse que dessa experiência surgiria uma nova mensagem que deveria ser proclamada. Então, como resultado daquele amargor, algum pedaço do povo de Deus ainda sobraria. Lembra do nosso conceito de remanescente? Alguém ainda permaneceria fiel, apesar daquela experiência dolorosa, apesar daquela experiência amarga, e a estes que ainda permanecessem, seria revelado ou seria desdobrado mais um pedaço do plano da salvação, que estava ali fechadinho nos dias de Daniel. Certo? Então, é por isso que o anjo diz, é necessário que ainda profetizes. E quais seriam as mensagens especiais agora para este último momento da história?
3 pontos importantes. O primeiro ponto é: o tempo acabou. Não tem tempo mais. As datas que Deus havia estabelecido chegaram ao seu fim e a partir de agora, qualquer momento é momento para Jesus voltar. Segundo ponto, o juízo chegou, porque se o tempo do fim começou, a hora do acerto de contas também começou. E o inimigo será desmascarado. Essas 3 mensagens, elas estão ali, sobre os fins, os tempos e os seus determinados fins. Daniel e Apocalipse. A mensagem do juízo está relacionada ao santuário celestial. E a derrota final do inimigo, obviamente, está associada à vitória de Cristo. Todas as predições do Evangelho eterno chegando ao seu ápice. Isso ali em Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, você começa a ter um vislumbre. Tá? Então, a mensagem que eles profetizariam está ali nos capítulos 14 de Apocalipse, versos 6 a 12. Esse é o centro de toda a mensagem que ainda deveria ser pregada para aquela geração. O tempo acabou, o juízo está chegando, o juízo começou e o inimigo será finalmente derrotado, vencido e jogado por terra. E Cristo reinará triunfante para sempre. Que essa mensagem está sendo proclamada, nós não temos dúvida. A questão é quem está proclamando essa mensagem. Você está? Se você ainda não está, você é convidado a participar dessa proclamação, porque ela produzirá um dos momentos mais bonitos dessa história, um dos momentos mais solenes da história da redenção. Que momento é esse? Domingo que vem eu te falo. Aonde quer que sejas que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós.
Muito bem, feche seus olhos. Nosso querido Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, porque podemos ser participantes da pregação do Teu Evangelho. A gente sabe que o Senhor está muito mais ansioso para voltar do que a gente está ansioso para recebê-lo. Mas também aprendemos hoje que é necessário que uma última mensagem seja dada ao mundo antes que o Senhor venha. Um último chamado, uma última advertência é necessária, e eu sei que o Senhor tem nos chamado para ser os proclamadores dessa mensagem. O Senhor gostaria e está nos convidando para fazer parte do momento mais especial da história dessa terra, que é o retorno do Teu Filho em glória e majestade para este mundo. E Pai, nós estamos aqui nesta noite para dizer a Ti que aceitamos esse convite, aceitamos o Seu chamado e estamos à Tua disposição para que o Senhor nos use conforme a Sua vontade, para que essa advertência seja dada ao mundo e ainda em nossa geração, em vida, a gente veja Cristo voltando em glória e majestade. Abençoa a Tua igreja, desperta o Teu povo e protege os Teus filhos, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos vemos semana que vem para o último capítulo, para o último episódio dessa série sobre o remanescente. Até lá.